como é o inferno? A Bíblia responde: infelizmente a maioria das pessoas preferem seguir o que os falsos profetas ensinam, não se importam com o que acontece depois da morte, aprenderam errado, ensinam para os seus filhos, de acordo com o que aprenderam com os seus líderes, os falsos profetas, que deturpam a palavra de Deus. O inferno existe sim, Jesus Cristo falou várias vezes do inferno. Se o inferno não existisse, Jesus Cristo seria um mentiroso. Ele morreu na cruz para salvar do inferno os que não querem ir morar no inferno depois da morte. Acompanhe a mensagem com a sua Bíblia. Vamos começar lendo no livro de Salmos 9, versículo 15. Os ímpios serão lançados no inferno, também todas as nações que se esquecem de Deus. Só tem um lugar para os ímpios irem depois da morte, é o presídio de Deus, que é o inferno, é 100% de certeza. Quem não quer se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, será lançado no inferno depois da morte. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 22, Jesus disse assim: quem ficar bravo contra o seu próximo, sem nenhum motivo, será réu de juízo, e quem disser assim para o seu próximo: você é um louco, será réu do fogo do inferno. Jesus disse que no inferno tem fogo. No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 41, Jesus disse assim: mandará o Filho de Deus os seus anjos, eles colherão da terra todos os que causam escândalos, também todos os que praticam a iniquidade. Todos serão lançados na fornalha de fogo. Lá haverá choro e muita dor. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus disse assim: vocês não devem temer os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Vocês têm que temer a Deus, porque Ele pode lançar no inferno a alma também o corpo. Jesus Cristo deixou bem claro que o inferno existe, e que o ser humano tem alma. Os falsos profetas mentirosos ensinam os seus seguidores que o inferno não existe, e que o ser humano não tem alma. Chamam Jesus Cristo de mentiroso. O ser humano é um espírito que mora em um corpo. Quando o espírito sai do corpo humano, o espírito vai morar no céu. Se ele se converteu ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, ou o espírito vai morar no inferno. Se ele se recusou a se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 30, Jesus Cristo contou a parábola do homem rico e do mendigo Lázaro. Muitos pregam que existiu esse homem rico e o mendigo Lázaro, mas é uma comparação com a realidade que acontece com os que morrem sem a salvação da alma. O rico morreu e foi sepultado, o espírito dele foi morar no inferno. Ninguém vai morar no inferno por ser rico, vai morar no inferno os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. No versículo 23, o homem que foi morar no inferno, estando em tormentos, viu Deus e disse assim: Deus manda Lázaro trazer um pouco de água, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama do inferno. No inferno tem muito fogo. Jesus Cristo mostrou nessa parábola que o inferno é lugar de punição eterna. Muitos levam na brincadeira,
Acham que lá vai ter muita farra, baile funk de monte, no inferno vai ter muita gritaria das almas condenadas, muita tristeza, os que zombam dos que pregam a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Lá no inferno irão chorar de tanta dor do fogo do inferno. No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, Jesus disse assim: no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Jesus diz que no inferno os vermes nunca morrem. Não terá jeito de matar os vermes que moram no inferno, mesmo pisando em cima deles, porque eles não podem morrer. Não tem jeito de se apagar o fogo do inferno, lá não tem água. A sede que o ser humano tem, a vontade de fumar, beber álcool, fica no espírito que mora no corpo humano. Quem não se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, no inferno os viciados irão procurar drogas, para satisfazer os vícios, e não irão encontrar no inferno. Prezado ouvinte, você ouviu que, no inferno, tem muito fogo, tem muitos vermes, tem muita dor por causa do fogo do inferno. Lá estão os que foram rejeitados por Deus, porque recusaram a salvação que foi dada por Deus, que é o perdão dos pecados através de Jesus Cristo, seu Filho. Jesus derramou o seu sangue inocente na cruz, para salvar do inferno os que não querem ir morar no inferno depois da morte. Não creia no que o seu líder espiritual te ensinou, creia e obedeça o que Jesus Cristo ensinou. Não existe purgatório na Bíblia, não existe reencarnação. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: aos seres humanos está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois da morte o julgamento de Deus. No inferno tem fogo, tem vermes, o pior ainda está por vir. Para os moradores do inferno, que é o lago de fogo, no julgamento final da humanidade, que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15. Os que moram no inferno serão julgados. Depois do julgamento serão lançados no lago de fogo. Versículo 15. E aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Prezado ouvinte, a Bíblia respondeu a sua dúvida. Leia na sua Bíblia os versículos que você ouviu. Não siga os falsos profetas, eles irão te conduzir ao inferno depois da sua morte. Siga os ensinamentos de Jesus Cristo. Passe pelo plano de salvação de Jesus Cristo. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim: ensinem o meu evangelho. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Quem morre sem a salvação da alma vai morar no inferno. Quem se converte ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, vai morar no céu. No livro de Lucas, capítulo 23, versículos 42 ao 43, o ladrão que estava na cruz ao lado da cruz que estava Jesus Cristo, disse assim para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade eu falo para você, que hoje você vai estar comigo no paraíso de Deus. O ladrão morreu,
O corpo do ladrão foi sepultado, o espírito que saiu do corpo do ladrão, Jesus Cristo o levou para o paraíso de Deus, prova que o ser humano tem alma. Infelizmente, a maioria das almas que saem dos corpos vão morar no inferno, porque em vida se recusam a obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. A maioria preferem ficar nas práticas dos prazeres carnais, que são prostituição, que é praticar relações sexuais entre solteiros, vícios, se recusam a abandonar a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem. Imagens de escultura não podem salvar ninguém do inferno. Quem ouviu essa mensagem, já sabe muito bem o que irá encontrar no inferno, se não se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Cada um decide a sua futura moradia, ou o céu com Jesus Cristo, ou o inferno com os vermes, com o fogo do inferno, com os ímpios. Pense nisso, ouvinte. Não espere a morte chegar para você tomar a sua decisão, porque você estará no inferno. Lá não vai adiantar se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Quem entrar lá não vai mais sair. Lá só tem a porta de entrada, que é o caminho largo. Para se ir morar no inferno não se exige nada, pode-se pecar à vontade, que no final da vida se chega lá no inferno.